Existe uma linha em 1º Reis, capítulo 11, que deveria ser apenas um registro administrativo sobre política matrimonial de um rei antigo. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. 700 esposas e 300 concubinas. O texto não perde tempo com o romantismo. Ele vai direto ao ponto. Essas mulheres desviaram o coração de Salomão. Mas existe um detalhe que a maioria ignora. Essas não eram apenas mulheres de outras nações. Segundo o próprio texto, eram mulheres dos povos que Israel tinha ordem expressa de não se misturar. E quando você rastreia a origem desses povos até Números 13 e Deuteronômio 7, você encontra algo perturbador. Esses eram os territórios onde os espiões de Moisés relataram ter visto os Nefilim, os filhos de Anak, os gigantes. Se você ficar até o final, vai entender por que os casamentos de Salomão não foram apenas desobediência política. Foram uma violação de algo muito mais antigo, uma linha genética que Israel tinha ordem de extinguir. Se você quer investigações assim, que conectam os pontos que a narrativa oficial prefere deixar soltos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não vende teoria da conspiração. A gente segue evidência e faz as perguntas que os textos pedem para serem feitas. Hoje, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, quem exatamente eram essas mulheres que Salomão desposou e por que os textos bíblicos as tratam de forma diferente de outras estrangeiras, como a rainha de Sabá. Segundo, qual é a conexão documentada entre os povos proibidos e os relatos sobre os Nefilim, os Anakim e os Refaim. Terceiro, por que a queda de Salomão não foi tratada como um erro pessoal, mas como uma ameaça existencial para Israel, algo que rasgou o reino em 2 e desencadeou séculos de guerra civil. Não vamos resolver o mistério dos Nefilim em 40 minutos, mas vamos seguir a cadeia de evidências do que pode ser afirmado, do que é especulação razoável, e onde as explicações convencionais começam a ranger. Salomão foi o 3º rei de Israel, filho de Davi, com Batseba. Reinou por 40 anos, aproximadamente entre 970 e 930 a.C. A narrativa dele é uma das mais contraditórias da Bíblia. Ele é apresentado como o homem mais sábio que já existiu. Deus aparece para ele em sonho e oferece o que ele quiser. Salomão pede sabedoria. Deus fica tão satisfeito que entrega sabedoria, riqueza, poder e promete vida longa, desde que Salomão obedeça. O resultado imediato é impressionante. Salomão constrói o templo em Jerusalém, transforma Israel em potência comercial, mantém alianças com Egito, Tiro, Sabá. Ele julga casos impossíveis, escreve milhares de provérbios. A rainha de Sabá vem de longe só para confirmar se a fama dele é real, e sai dizendo que a realidade superou os boatos. Mas existe uma fissura na fundação. Salomão começa bem, mas termina mal. E a causa, segundo 1º Reis 11, é direta: às mulheres. Não qualquer mulher. Mulheres específicas, de povos específicos. O texto não deixa margem. Versículo 1. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Versículo 2. Eram das nações das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos consorciareis com elas, nem elas convosco, pois elas certamente desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses. A Salomão, porém, se uniu a elas com amor. A palavra usada no original hebraico para unir aqui é davak, que significa colar, aderir, fundir. Não é apenas casamento político, é fusão. 700 esposas de categoria principesca, 300 concubinas. O número soa absurdo até para padrões antigos. Faraós do Egito tinham haréns, mas não dessa escala. Reis mesopotâmicos colecionavam esposas para selar tratados, mas Salomão estava operando em outra magnitude. E o detalhe crítico é que o texto não condena a quantidade, condena a origem. Essas mulheres eram dos povos proibidos: moabitas, amonitas, hititas, sidônias, edomitas. Cada um desses nomes carrega peso histórico. Não são tribos aleatórias. São os grupos que Israel tinha ordem de destruir ou evitar absolutamente. E quando você lê Deuteronômio 7, versículos 1 a 4, a razão fica explícita. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra e lançar fora de diante de ti muitas nações, os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor as entregar diante de ti, para as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás delas compaixão. Não contrairás matrimônio com elas, porque desviariam teus filhos de mim para servirem a outros deuses. A instrução não era política, era de preservação. Se você traça a linha até Números 13,
quando os espiões voltam de Canaã, descobre algo que muda o contexto. Os espiões relataram que viram os Nefilim, filhos de Anak, e se sentiram como gafanhotos diante deles. O termo Nefilim aparece 2 vezes na Bíblia, Gênesis 6 antes do dilúvio e Números 13 depois do dilúvio. A questão não é se eram literalmente a mesma linhagem. A questão é que Moisés e Josué trataram os habitantes de Canaã, especialmente os Anakim e Refaim, como uma ameaça genética e espiritual, não apenas militar. E as ordens de destruição total, chamadas de Eren em hebraico, eram aplicadas especificamente a esses povos, não a todos os inimigos de Israel, só a eles. Agora volta para Salomão. Ele não casou com egípcios comuns, casou com moabitas, amonitas e hititas. Cada um desses grupos tinha conexão direta ou indireta com os territórios dos gigantes. Os moabitas e amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, mas ocuparam terras que antes pertenciam aos Refaim e Zuzins, segundo Deuteronômio 2. Os hititas eram parte do grupo cananeu que Josué tinha ordem de exterminar. As sidônias vinham de Sidom, cidade fenícia associada aos cananeus, e os edomitas, apesar de serem descendentes de Esaú, irmão de Jacó, controlavam a região de Seir, onde antes habitavam os Oreus, outro grupo de estatura incomum mencionado em Gênesis 14. Então a pergunta não é se Salomão casou com mulheres bonitas de outros países. Por que ele deliberadamente escolheu mulheres dos povos que Israel tinha ordem divina de evitar? E se a resposta for apenas política, por que o texto bíblico trata isso como catástrofe espiritual em vez de erro diplomático? O texto diz que, na velhice, as mulheres desviaram o coração de Salomão. Ele construiu altares para Quemós, deus dos Moabitas, e para Moloque, deus dos Amonitas. Especificamente, construiu um altar alto no monte que fica em frente a Jerusalém. Esse monte é o Monte das Oliveiras. Ou seja, Salomão erigiu um altar para Moloque, divindade associada a sacrifícios de crianças, literalmente do outro lado do vale, onde ficava o templo de Yahvé. A simbologia é brutal. Do templo, você conseguia ver a fumaça dos sacrifícios pagãos. E Moloque não era um deus qualquer. Era a entidade a qual os amonitas ofereciam filhos. Levítico 20, versículo 2, é explícito. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que habitam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. Salomão sabia disso. Ele tinha construído o templo, ele tinha a Torá, ele tinha sabedoria divina, e mesmo assim ergueu altares para Moloque e Quemós, e permitiu que suas esposas oferecessem sacrifícios. O versículo 8 de Reis 11 amplia. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Isso não foi um erro isolado, foi um sistema, uma infraestrutura religiosa paralela, mantida dentro do reino de Israel por décadas. E quando você lê Duns Reis 23, versículo 13, descobre que os altares de Salomão duraram séculos. O rei Josias, quase 300 anos depois, teve que destruir os altares que Salomão construiu para Astarote, Quemós e Moloque. 300 anos. Os altares sobreviveram à divisão do reino, sobreviveram a guerras civis, sobreviveram a reformas religiosas parciais. Ninguém mexeu neles. Por quê? Uma possibilidade é política. Destruir os altares seria insultar as nações vizinhas e quebrar alianças. Outra é que os altares se tornaram parte da identidade de Jerusalém, aceitos, normalizados. Mas existe uma terceira hipótese, menos confortável. E se os altares foram mantidos porque as linhagens dessas mulheres tinham poder real dentro de Israel? Se suas famílias ocupavam posições na corte, no sacerdócio paralelo, na elite militar? Se destruir os altares significava enfrentar não apenas ídolos, mas clãs inteiros com sangue, riqueza e influência? O filho de Salomão, Roboão, tinha mãe amonita. O nome dela era Naamá. Isso está registrado em 1 Reis 14, versículo 21. Ou seja, o próximo rei de Judá tinha sangue amonita. E Roboão foi o rei cuja arrogância partiu o reino em 2. Quando as tribos do norte pediram alívio dos impostos pesados de Salomão, Roboão respondeu: Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 10 tribos se separaram e formaram Israel ao norte. Apenas Judá e Benjamim ficaram com Roboão no sul. A dinastia de Davi, que deveria unir Israel eternamente, rachou na 2ª geração. E o homem que causou a rachadura tinha mãe amonita. Coincidência? Vamos mais fundo. Os amonitas eram descendentes de Ben-Ami, filho de Ló com a própria filha mais nova, segundo Gênesis 19. Ou seja, nasceram de incesto. E foram inimigos perpétuos de Israel. Juízes 11 registra guerra brutal entre Israel e Amon. 1 Samuel 11 mostra Naás,
rei dos Amonitas, sitiando Jabes de Gileade e propondo arrancar o olho direito de todos os homens como condição de paz. Davi lutou contra os Amonitas em 2 Samuel 10. Eles eram cruéis, eram idólatras de Moloque, eram inimigos históricos. E Salomão não apenas casou com uma Amonita, ele fez dela a rainha-mãe, a Gebira, posição de poder político real na corte de Judá. Naamá não foi esposa secundária, foi mãe do herdeiro. E isso levanta a questão óbvia. Quantas outras esposas de Salomão ocupavam posições assim? Quantas trouxeram não apenas seus deuses, mas suas famílias, suas redes, seus sistemas de influência? O texto não detalha a origem específica de cada uma das 700 esposas, mas lista os povos: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Hititas. Cada grupo tinha território, história e, no caso dos cananeus, uma reputação específica ligada aos gigantes. Os hititas, por exemplo, eram uma das 7 nações de Canaã. Deuteronômio 7 ordena a destruição total. Josué 11 registra campanhas militares contra cidades hititas. E mesmo assim, Salomão integrou hititas à elite de Israel. Urias, o hitita, marido de Batseba, já servia no exército de Davi. Ou seja, havia hititas em posições de confiança há gerações. Mas a diferença é que Urias era convertido, seguia Yahweh. As esposas de Salomão trouxeram seus deuses, e Salomão deixou. As Sidônias vinham de Sidom, cidade fenícia. Os fenícios eram cananeus costeiros, famosos por navegação, comércio e pelo culto a Baal e Astarote. Jezabel, esposa do rei Acabe de Israel, era sidônia, e ela introduziu o culto a Baal em escala massiva, levando ao confronto com Elias no Monte Carmelo. Salomão casou com Sidônias antes de Acabe. Ele preparou o terreno. Se Jezabel conseguiu influenciar Acabe a ponto de construir um templo inteiro para Baal em Samaria, o que as esposas sidônias de Salomão fizeram antes disso? E se Jezabel não foi uma anomalia, mas continuação de um padrão estabelecido por Salomão? E quanto aos edomitas? Edom era Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, edomitas e israelitas tinham ancestralidade comum, mas Edom ocupava o território de Seir, onde antes habitavam os Oreus. Gênesis 14, versículo 6, menciona os Oreus nas montanhas de Seir. Deuteronômio 2, versículo 12, diz que os Oreus habitavam Seir, mas os descendentes de Esaú os destruíram e se estabeleceram no lugar deles, assim como Israel fez na terra que o Senhor lhes deu. Ou seja, tanto Edom quanto Israel exterminaram populações anteriores para ocupar suas terras. E os Oreus são mencionados junto com Refaim e Zuzins como povos de estatura incomum. Então, quando Salomão casa com edomitas, ele está integrando linhagens que gerações antes se misturaram ou substituíram os Oreus. A conexão fica mais clara quando você olha para os moabitas. Ruth, bisavó de Davi, era moabita. E isso aparentemente contradiz a proibição de Deuteronômio 23, versículo 3, que diz: nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem a 10ª geração entrará jamais. Mas Ruth foi aceita porque abandonou os deuses de Moabe e se converteu a Yahweh. O texto de Ruth deixa isso explícito. Ela diz para Noemi: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Ruth não trouxe Quemós para Israel, ela o rejeitou. As esposas moabitas de Salomão fizeram o oposto. Trouxeram Quemós e Salomão construiu altares para ele. E aqui começa a aparecer um padrão. Israel não tinha proibição absoluta contra estrangeiros. Tinha proibição contra fusão com povos específicos sem conversão. Raabe, a prostituta de Jericó, foi integrada. Ruth foi integrada. Urias, o hitita, foi integrado. Mas todos eles abandonaram seus deuses. As esposas de Salomão não abandonaram nada. E Salomão não apenas permitiu, ele financiou, ele construiu, ele participou. Agora conecta isso com Números 13. Quando os 12 espiões voltam de Canaã, 10 deles dizem: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra devora seus habitantes. Todos os homens que vimos são de grande estatura. Vimos os Nefilim, os filhos de Anak, que descendem dos Nefilim. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O termo Nefilim, em hebraico Nefilim, vem da raiz nafal, que significa cair, tradicionalmente traduzido como os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. Gênesis 6, versículos 1 a 4, apresenta os Nefilim como filhos dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, e diz que eles eram os valentes, homens de renome. Depois vem o dilúvio, e todos deveriam ter morrido. Mas Números 13 menciona Nefilim novamente, pós-dilúvio, e especifica filhos de Anak,
Josué 11, versículo 21 e 22, registra que Josué exterminou os Anaquim das montanhas de Hebron, Debir, Anabe. E acrescenta: não restou nenhum dos Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, Gate e Asdod. Gaza, Gate, Asdod, 3 cidades filisteia. E de Gate, séculos depois, veio Golias, 2,90 metros de altura, segundo 1 Samuel 17. E Golias tinha 4 irmãos, todos de estatura gigante, todos mortos por soldados de Davi, em 2 Samuel 21. Então, os Anaquim não foram extintos, foram reduzidos, e sobreviveram nas cidades filisteias. E os filisteus eram um dos 5 grupos principais de Canaã. Ou seja, a linhagem que Israel tinha ordem de eliminar persistiu. E se persistiu em Gaza e Gate, onde mais persistiu? Em Sidom, em Amon, em Moabe, em território hitita? Essa é a investigação que o texto bíblico abre e nunca fecha completamente. Se os Anaquim eram linhagem dos Nefilim, e se outros povos cananeus tinham ancestralidade ou mistura com eles, então a proibição de casamento não era apenas sobre idolatria. Era sobre genética espiritual. Era sobre evitar uma fusão que, segundo a narrativa bíblica, já tinha causado o dilúvio uma vez. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, quebrou essa barreira deliberadamente. Não uma vez. 700 vezes. E as consequências foram exatamente as que Deuteronômio 7 previu. As mulheres desviaram seu coração. Ele construiu altares. Deus disse que rasgaria o reino das mãos de Salomão. E rasgou. 10 tribos perdidas. Guerra civil permanente entre norte e sul, invasão assíria, invasão babilônica, exílio. O reino de Davi, que deveria durar para sempre, desmoronou. E tudo começou com casamentos, não com invasão, não com traição militar, confusão. A ligação entre os Anaquim e os outros povos de Canaã não é especulação moderna. Está documentada em textos que antecedem Josué. Deuteronômio 2 faz um levantamento territorial interessante. Versículo 10 e 11. Os Emins dantes habitaram nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquim. Eles também eram considerados Refaim, assim como os Anaquim, mas os moabitas os chamavam de Emins. Versículo 20 e 21. Também essa terra foi considerada terra de Refaim. Refaim dantes habitaram nela, mas os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquim. Mas o Senhor os destruiu diante dos amonitas, que os lançaram fora e habitaram no lugar deles. O padrão é claro. Moabitas substituíram os Emins, amonitas substituíram os Zanzumins, edomitas substituíram os Oreus. E todos esses povos anteriores eram classificados como Refaim, ou seja, gigantes. Refaim é termo genérico em hebraico para várias tribos de estatura incomum. Anaquim eram um subgrupo, Emins eram outro, Zanzumins também, Oreus possivelmente. E o texto não diz que esses povos foram completamente aniquilados. Diz que foram destruídos diante dos invasores e que os invasores habitaram no lugar deles. Isso pode significar extermínio total, ou pode significar conquista, subjugação, assimilação. Se você extermina uma população completamente, você não herda a terra, você ocupa a terra vazia. Mas os moabitas, amonitas e edomitas herdaram cidades, herdaram estruturas, herdaram agricultura. E em várias culturas antigas, conquistadores integravam as elites locais para consolidar poder. Casamentos estratégicos, fusão de linhagens. Então, quando Salomão casa com moabitas e amonitas, ele pode estar, indiretamente, trazendo sangue de Emins e Zanzumins para a casa de Davi. E isso não é teoria da conspiração, é o que a logística política da época sugere. Alianças matrimoniais do mundo antigo não eram românticas, eram contratos. E contratos eram selados entre elites. Se uma princesa moabita casa com Salomão, ela vem de família real moabita. E se a família real moabita conquistou os Emins, gerações antes, é plausível que tenha se misturado com sobreviventes de elite Enim para legitimar o controle territorial. Isso era padrão no Oriente Médio Antigo. Egípcios faziam isso, hititas faziam isso, assírios faziam isso. Conquistar e casar com a aristocracia local para evitar rebeliões. E existe evidência arqueológica de que alguns desses povos tinham estatura acima da média. Não estamos falando de 3 metros de altura, mas há esqueletos de Canaã e Transjordânia com altura entre 1,85 e 2 metros, o que era significativamente alto para padrões da Idade do Bronze. A média de altura masculina na região, baseada em cemitérios da época, era cerca de 1,65 a 1,70 metros. Então, um homem de 1,90 metros seria percebido como gigante. E Golias, com 2,90 metros, segundo o texto massorético, seria anomalia biológica, mas não impossível.
Existem casos documentados de gigantismo por disfunção pituitária, que resultam em altura superior a 2,70 metros. Robert Wadlow, o homem mais alto medido na história moderna, tinha 2,72 metros. Mas a questão não é só a altura física. É o que a altura representava na memória cultural. Os textos bíblicos associam os gigantes com valentia, com guerreiros de elite, com ameaça militar desproporcional. E associam eles com idolatria específica. Os filisteus de Gat, descendentes dos Anakim, cultuavam Dagon. Os amonitas cultuavam Moloque. Os moabitas cultuavam Quemos. E todos esses deuses tinham características comuns: sacrifícios violentos, culto à fertilidade brutal, rituais que envolviam sexo sagrado, prostituição cultual e, em alguns casos, sacrifício de crianças. Levítico 18 e 20 listam as práticas sexuais proibidas em Israel, e várias delas são introduzidas com a frase: não fareis como fazem na terra do Egito, onde habitastes, nem fareis como fazem na terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Depois vem a lista: incesto, adultério, sacrifício de filhos a Moloque, relações homossexuais cultuais, bestialidade, e o capítulo termina com uma advertência: não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. A terra ficou contaminada, por isso castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. A imagem é visceral, a terra vomita. Não é linguagem política, é linguagem de nojo biológico, de rejeição sistêmica, e essa linguagem ecoa Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A consequência foi o dilúvio, limpeza global. E a razão dada nos versículos anteriores é que os filhos de Deus tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, e geraram os Nefilim, e a terra se encheu de violência. A palavra hebraica usada é chamas, que significa violência predatória, opressão, roubo. E o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu destruir tudo, mas salvou Noé. E o texto especifica que Noé era íntegro entre seus contemporâneos. A palavra hebraica é tamim, que significa inteiro, sem defeito, puro. Aplicada geralmente a sacrifícios, um cordeiro tamim era sem mancha física. Aplicado a Noé, pode significar moralmente íntegro, mas também pode ter implicação genética, sem mistura. Depois do dilúvio, Noé tem 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. E Canaã, filho de Cam, é amaldiçoado. Gênesis 9, versículo 25. Maldito seja Canaã. Servo dos servos será para seus irmãos. O contexto imediato é que Cam viu a nudez de Noé embriagado e contou para os irmãos. Sem e Jafé cobriram o pai sem olhar. Noé acorda, descobre o que aconteceu e amaldiçoa Canaã, filho de Cam. Não amaldiçoa Cam, amaldiçoa o neto. Por quê? O texto não explica. Mas existe uma tradição judaica preservada no Talmud e em textos como Jubileus, que sugere que Cam fez algo mais do que apenas olhar, e que Canaã foi resultado ou participante disso, e que a maldição tinha a ver com uma quebra na pureza da linhagem pós-dilúvio. Essa tradição não é canônica, mas ajuda a explicar por que os cananeus, descendentes de Canaã, foram marcados para a destruição desde Gênesis. E por quê? Quando os Nefilim reaparecem em Números 13, eles estão em Canaã, se a intenção do dilúvio era eliminar a linhagem corrupta. E se os Nefilim voltam a aparecer, então ou sobreviveram no DNA de alguém na arca, ou foram reintroduzidos depois. E as duas hipóteses têm problemas. A primeira implica que Noé não era tão tamim quanto o texto sugere. A segunda implica nova intervenção dos filhos de Deus, o que o texto não registra depois do dilúvio. A arqueologia convencional explica os relatos de gigantes como exagero. Inimigos sempre são descritos como maiores, mais fortes, mais numerosos. É propaganda de guerra, e faz sentido. Os egípcios faziam isso. Os assírios faziam isso. Mas o interessante é que o texto bíblico não exagera sempre. Quando descreve os egípcios, não diz que eram gigantes. Quando descreve os assírios, não diz que eram gigantes. Só descreve como gigantes os povos de Canaã e Transjordânia. E mantém essa descrição consistente por centenas de anos. Números 13, escrito por Moisés. Deuteronômio 2, escrito por Moisés. Josué 11, escrito na época de Josué. 2 Samuel 21, escrito na época de Davi. Sempre os mesmos povos, sempre a mesma característica, sempre associada com ordem de destruição total. E existe um detalhe técnico interessante em Deuteronômio 3, versículo 11, sobre Og, rei de Bazã. O texto diz: porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaim. Eis que a sua cama, uma cama de ferro,
Não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e a sua largura de 4 côvados, segundo o côvado de um homem. 9 côvados equivalem a cerca de 4 metros. 4 côvados de largura equivalem a cerca de 80 metros. Isso não é uma cama normal. E o texto não diz que Og tinha 4 metros de altura, diz que a cama dele tinha 9 côvados de comprimento. Camas geralmente são maiores que a pessoa, mas mesmo assumindo 1 metro de folga, Og teria cerca de 3 metros. E isso foi registrado não como lenda, mas como objeto físico verificável. A cama estava em Rabá dos Amonitas, capital de Amon. Qualquer escriba que lesse isso podia ir até Rabá e verificar. Se fosse mito, seria refutável, mas o texto assume que o leitor pode conferir. E Rabá dos Amonitas é mencionada várias vezes depois. Davi conquistou Rabá em 2 Samuel 12, e lá ele tomou a coroa do rei, que pesava 1 talento de ouro, cerca de 30 quilos, e a colocou na própria cabeça. 30 quilos de ouro na cabeça. Isso só faz sentido se a coroa fosse cerimonial, usada brevemente, ou se Davi fosse extraordinariamente forte. Ou se a coroa fosse feita para alguém de estrutura maior. E Rabá era a capital dos Amonitas, e os Amonitas tinham substituído os Anzumins, que eram classificados como Refaim. Então Davi conquistou a cidade dos gigantes, tomou a coroa dos gigantes, e depois Salomão casou com uma princesa amonita, Naamá, e fez dela rainha-mãe. Existe uma linha de continuidade aqui que é difícil ignorar. Davi vence os últimos gigantes, mata Golias, mata os irmãos de Golias, conquista Rabá, derrota os filisteus. E o filho dele, Salomão, recebe o reino em paz, sem guerras, sem ameaças externas. E em vez de consolidar a vitória, Salomão reabre a porta que Davi tinha fechado. Ele integra de volta, via casamento, as linhagens que Israel tinha ordem de manter separadas. E o resultado é previsível. O reino se parte. O norte cai em idolatria total. Jeroboão, primeiro rei do norte, constrói bezerros de ouro em Betel e Dan. Acabe casa com Jezabel e constrói templo para Baal. Manassés, rei de Judá, descendente de Salomão, sacrifica o próprio filho a Moloque. A degeneração não foi gradual, foi rápida. E começou exatamente onde Deuteronômio 7 disse que começaria, nos casamentos. Agora, a explicação ortodoxa para tudo isso é teológica, não genética. A Bíblia não é tratado de genética, é tratado de aliança. Deus escolheu Israel como povo separado, santo, diferente. A santidade não era racial, era espiritual. A proibição de casamento com cananeus não era eugenia, era proteção contra a idolatria. E o texto de 1 Reis 11 é claro. O problema não foi que as mulheres eram estrangeiras, foi que desviaram o coração de Salomão. Ruth era estrangeira e foi integrada. Raabe era estrangeira e foi integrada. A diferença é que elas se converteram. As esposas de Salomão não. E Salomão, em vez de convertê-las, se converteu aos deuses delas. Essa explicação é sólida e é a interpretação majoritária. Mas existe uma camada adicional que o texto permite. Se os Néfilim eram realmente uma linhagem híbrida, resultado de mistura entre filhos de Deus e filhas dos homens, e se essa linhagem sobreviveu ao dilúvio em alguma forma, e se os povos cananeus carregavam resquícios genéticos ou espirituais dessa linhagem, então a proibição de casamento tinha duplo propósito, espiritual e genealógico. E Salomão violou ambos. Ele trouxe os deuses, e ele trouxe o sangue, e isso explicaria por que o castigo foi tão severo. Deus não apenas tirou o reino de Salomão, ele destruiu Israel sistematicamente. Norte cai para a Síria em 722 a.C. 10 tribos deportadas, misturadas, perdidas. Sul cai para a Babilônia em 586 a.C. Jerusalém destruída, templo queimado, povo exilado. E quando voltam, sob Esdras e Neemias, uma das primeiras reformas é dissolver casamentos com estrangeiros. Esdras 9 e 10 registram que muitos homens de Judá tinham casado com mulheres dos povos da terra. E Esdras rasga as roupas, arranca cabelos e barba e chora. E o povo se reúne e concorda em mandar embora as esposas estrangeiras e os filhos delas. A medida é brutal. Mas o texto trata como necessária, como purificação, como retorno ao pacto original. Você lê isso como metáfora, memória histórica, mistura das duas ou outra coisa? O que te convence mais? A ideia de que os Nefilim eram literalmente híbridos genéticos e que Salomão reintroduziu essa linhagem em Israel? Ou a leitura de que os gigantes eram apenas tribos guerreiras de estatura maior e que a real ameaça era cultural e religiosa, não biológica? Deixa nos comentários, porque essa não é pergunta simples, e a resposta muda completamente como você lê o restante da Bíblia. Voltando à cronologia, Salomão reina por 40 anos. 1 Reis 11 diz que Deus levantou 3 adversários contra ele: Hadad, o Edomita,
Rezon, o sírio, e Jeroboão, o efraimita. Haddad era da linhagem real de Edom. Quando Davi massacrou Edom, Haddad fugiu para o Egito ainda criança. Faraó o acolheu, deu-lhe uma esposa, irmã da rainha, e Haddad cresceu no palácio egípcio. Quando soube que Davi e Joabe tinham morrido, Haddad pediu permissão para voltar a Edom. Faraó perguntou: "O que te falta comigo para que procures ir para a tua terra?" Haddad respondeu: "Nada, mas deixa-me ir." E ele voltou e se tornou adversário de Israel. Isso está em 1 Reis 11, versículos 14 a 22. Ou seja, Salomão tinha casado com princesas edomitas. E ao mesmo tempo, um príncipe edomita exilado voltou para causar problemas. A aliança matrimonial não trouxe paz. Trouxe inimigos internos e externos. Rezon era capitão de uma tropa de salteadores na época de Davi. Fugiu do rei de Zobá, reuniu homens e tomou Damasco. E reinou lá como adversário de Israel todos os dias de Salomão. Damasco fica ao norte, região síria. E os sírios, segundo Gênesis 10, descendem de Arã, filho de Sem, portanto parentes distantes de Israel, mas inimigos perpétuos. E Salomão não conseguiu neutralizar Rezon, apesar de toda a sabedoria e riqueza. Jeroboão era efraimita, da tribo de Efraim, portanto israelita, filho de Nebate, viúva, homem valente. Salomão viu que ele era trabalhador e o colocou como encarregado de todo o trabalho forçado da casa de José. Mas o profeta Aías encontrou Jeroboão no caminho. Rasgou a própria capa nova em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão, dizendo: "Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos." Salomão tentou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito, para o faraó Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Quando Salomão morreu e Roboão subiu ao trono, Jeroboão voltou, liderou a rebelião das tribos do norte e se tornou rei de Israel. E a primeira coisa que fez foi construir 2 bezerros de ouro e dizer ao povo: "Basta de subir a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito." Bezerros de ouro. Êxodo 32. Arão. O deserto. A mesma idolatria. E Jeroboão não foi rei incompetente. Ele consolidou o norte, construiu cidades, manteve o reino por 22 anos e estabeleceu um sistema religioso paralelo que durou séculos. Sacerdotes que não eram levitas, festas que não seguiam o calendário mosaico, altares em lugares altos. E tudo isso começou porque Salomão quebrou a aliança. E Deus cumpriu a promessa de rasgar o reino. O sul, Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão e Naamá, a amonita. E Roboão foi fraco. Perdeu o norte. Perdeu o controle, e no 5º ano de seu reinado, Sisaque, faraó do Egito, subiu contra Jerusalém. Levou os tesouros do templo, levou os tesouros do palácio, levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Roboão os substituiu com escudos de bronze, de ouro para bronze. A decadência é literal. E isso está registrado em 1 Reis 14. 5 anos depois de Salomão morrer, o Egito saqueia Jerusalém. E Roboão não consegue resistir. E aqui é interessante notar: Jeroboão fugiu para o Egito e foi acolhido por Sisaque. E Sisaque invade Judá 5 anos depois. Coincidência? Ou Jeroboão negociou com Sisaque: "Enfraqueça Judá, eu controlo o norte, você saqueia o sul, dividimos a região." Isso é especulação. Mas é especulação plausível. E se for verdade, então a divisão de Israel não foi apenas erro de Roboão. Foi conspiração orquestrada com potência estrangeira. E Jeroboão, israelita, traiu Judá para consolidar poder. Mas voltando ao ponto central: por que os casamentos de Salomão foram tão catastróficos? A resposta curta é desobediência. Deuteronômio 17, versículos 16 e 17, dá instruções claras para reis de Israel. Não multiplicará para si cavalos. Não fará o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Não multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Salomão quebrou todas as 3. Ele tinha 40.000 estrebarias para cavalos de carros e 12.000 cavaleiros. Segundo 1 Reis 4, versículo 26. Ele comercializava cavalos com o Egito. Segundo 1 Reis 10, versículo 28. Ele acumulou prata e ouro até que prata não tinha valor em Jerusalém. Segundo 1 Reis 10, versículo 21. E multiplicou mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Cada violação tinha consequência. Multiplicar cavalos significava dependência militar do Egito. Multiplicar ouro significava opressão fiscal do povo, trabalho forçado, tributação pesada. E multiplicar mulheres significava alianças que comprometiam a identidade de Israel. E Salomão fez tudo. E o reino ruiu. Não imediatamente, mas inevitavelmente.
A lição não é apenas sobre Salomão, é sobre sistema. Um erro estrutural, multiplicado por décadas, cria inércia que nenhuma reforma consegue reverter completamente. Salomão construiu altares para Moloque e Quemós. Esses altares duraram 300 anos. Josias tentou destruir tudo, mas 15 anos depois de Josias morrer, Jerusalém caiu. O templo queimou e nunca mais houve rei da linhagem de Davi até que, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu 1000 anos depois. E Jesus, curiosamente, não era filho biológico de José, era filho de Maria. A linhagem passou pela mulher, não pelo homem. E isso quebra o padrão patrilinear de Israel. Mateus 1 lista a genealogia de Jesus passando por Salomão. Lucas 3 lista passando por Natã, outro filho de Davi. As duas genealogias divergem, e isso gera debate até hoje. Mas o ponto interessante é que Jesus, segundo a narrativa cristã, é o cumprimento da promessa a Davi, o rei eterno. Mas ele não vem da linha corrompida de Salomão diretamente. Vem de forma que contorna a corrupção. Isso é teologia. Não é história verificável. Mas é como a própria tradição judaico-cristã tentou resolver o problema que Salomão criou. A linhagem de Davi estava comprometida. Então Deus contornou. E isso só faz sentido se você acredita que o problema não era apenas espiritual, era genealógico também. Vamos consolidar o que pode ser afirmado com base em evidência textual, arqueológica e histórica. Primeiro, Salomão casou com mulheres de povos que Israel tinha ordem explícita de não se misturar. Isso está registrado em 1 Reis 11 e confirmado por Deuteronômio 7 e 23. Segundo, esses povos, moabitas, amonitas, edomitas, hititas e sidônios, ocupavam ou controlavam territórios que, segundo o próprio texto bíblico, eram habitados anteriormente por grupos classificados como Refaim, Anaquim, Emins, Zanzumins e Oreus. Isso está em Deuteronômio 2 e 3, Números 13, Josué 11. Terceiro, esses grupos de estatura incomum são ligados diretamente aos Nefilim, de Gênesis 6 e Números 13. Quarto, a consequência dos casamentos de Salomão foi exatamente a prevista em Deuteronômio 7. Desvio do coração, idolatria, construção de altares e, finalmente, divisão do reino e exílio. Quinto, os altares que Salomão construiu permaneceram por 300 anos, o que indica que as linhagens dessas mulheres mantiveram influência política e religiosa em Judá por gerações. Agora, o que é interpretação e o que é especulação? A ideia de que os Nefilim eram literalmente híbridos genéticos de seres divinos e humanos é leitura possível de Gênesis 6, mas não é a única. Alguns traduzem filhos de Deus como linhagem de Sete, filho de Adão, e filhas dos homens como linhagem de Caim. Nessa leitura, o problema não era mistura divino-humano, mas mistura entre linhagem fiel e linhagem corrupta. O resultado seria degeneração moral, não anomalia genética. E os Nefilim seriam simplesmente homens poderosos, tiranos, guerreiros de elite, não necessariamente gigantes literais. Essa interpretação é defendida por vários teólogos cristãos históricos, incluindo Agostinho e Calvino. Mas existe um problema com essa interpretação. O termo filhos de Deus, em hebraico, Benei Elohim, é usado em Jó 1, versículo 6, e Jó 2, versículo 1, para descrever seres que se apresentam diante de Deus no céu, e Satanás vem entre eles. Claramente não são humanos, são seres espirituais. E o termo aparece também em Jó 38, versículo 7, quando Deus pergunta a Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Estrelas da manhã e filhos de Deus em paralelo. Linguagem celestial. Então, quando Gênesis 6 usa o mesmo termo, Benei Elohim, é razoável ler como seres espirituais, não como descendentes de Sete. E o livro de Enoque, texto judaico do segundo século a.C., que não é canônico, mas era amplamente lido nos tempos de Jesus, interpreta Gênesis 6 exatamente assim. Os filhos de Deus eram anjos rebeldes chamados vigilantes. Eles desceram à terra, casaram com mulheres humanas e geraram os Nefilim. Os Nefilim eram gigantes violentos que corromperam a terra. Deus enviou o dilúvio para destruí-los. Mas os espíritos dos Nefilim, segundo Enoque, não morreram completamente. Tornaram-se demônios, e isso explicaria por que, depois do dilúvio, ainda há relatos de gigantes. Não porque a linhagem genética sobreviveu na arca, mas porque a influência espiritual persistiu. Essa leitura é rejeitada pela maioria das denominações cristãs modernas, mas era comum no judaísmo do Segundo Templo, e aparece referenciada no Novo Testamento. Judas, versículo 6, diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. E 2 Pedro 2, versículo 4, diz:
Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. Ambos os textos ecoam a narrativa de Enoque, e Judas até cita Enoque diretamente no versículo 14. Então, a ideia de anjos caídos gerando Nefilim não é invenção moderna, é antiga, e estava presente no pensamento judaico e cristão primitivo. Mas independente da interpretação sobre a origem dos Nefilim, o fato textual permanece. Os povos de Canaã eram tratados de forma diferente de outros inimigos de Israel. Não era só guerra, era Eren, destruição consagrada. E isso estava ligado à presença dos Anakim, Refaim e outros grupos de estatura incomum. E Salomão, ao casar com mulheres desses povos, reintroduziu em Israel exatamente aquilo que Israel tinha ordem de manter separado. E as consequências foram catastróficas. Agora, vamos aos cenários. Cenário A. Leitura literal. Os Nefilim eram híbridos reais de seres espirituais e humanos. Sua linhagem sobreviveu ao dilúvio em alguma forma, possivelmente através de Canaã, filho de Cam. Os povos de Canaã e Transjordânia carregavam resquícios genéticos e espirituais dessa linhagem. A proibição de casamento não era apenas religiosa, mas genealógica. Salomão, ao casar com mulheres desses povos, corrompeu a linhagem de Davi. E isso desqualificou a dinastia para cumprir a promessa de rei eterno. Pros. Explica a severidade das ordens de destruição total. Explica por que Deus rasgou o reino de Salomão. Explica por que os altares permaneceram por 300 anos indicando o poder dessas linhagens. Explica por que Jesus, segundo o cristianismo, precisou vir de uma forma que contornasse a linhagem biológica direta de José. Contras. Exige aceitar intervenção sobrenatural literal. Exige aceitar que genética espiritual é conceito real. E não há DNA de Nefilim para testar. Cenário B. Leitura cultural e política. Os Nefilim eram tribos guerreiras de estatura acima da média, possivelmente com gigantismo por fatores genéticos naturais. Eram temidos por força militar e por práticas religiosas brutais, incluindo sacrifício humano e violência ritualística. A ordem de destruição era para evitar contaminação cultural e religiosa, não genética. Salomão, ao casar com mulheres desses povos, introduziu idolatria e práticas que corromperam Israel espiritualmente. O problema não era sangue, era crença. E o reino se dividiu porque Salomão violou a aliança espiritual, não porque introduziu o DNA corrompido. Pros não exige sobrenatural literal. É compatível com a arqueologia. Explica a narrativa sem recorrer a anjos e híbridos. É a leitura acadêmica majoritária. Contras. Não explica completamente por que o texto bíblico usa linguagem tão específica sobre os Nefilim em Gênesis 6, e depois os menciona novamente em Números 13. Não explica por que Benei Elohim em Jó claramente se refere a seres celestiais, mas em Gênesis 6 seria linhagem de Sete. E não explica a persistência dos altares por 300 anos apenas como influência cultural, quando reformas religiosas poderiam tê-los destruído. Cenário C. Leitura mista. Gênesis 6 registra um evento sobrenatural real, onde seres espirituais corromperam a humanidade. O dilúvio destruiu essa linhagem fisicamente, mas a memória e a influência espiritual persistiram. Os povos de Canaã não eram geneticamente descendentes dos Nefilim, mas culturalmente e espiritualmente replicavam o mesmo padrão de violência, idolatria e corrupção. Eles cultuavam entidades demoníacas, possivelmente os espíritos dos Nefilim originais. E ao se misturar com esses povos, Israel se abriu para a influência espiritual, não contaminação genética. Salomão, ao casar com essas mulheres e construir altares, literalmente abriu portas para entidades que Israel tinha ordem de manter afastadas. Pros. Preserva o aspecto sobrenatural de Gênesis 6, sem exigir biologia impossível. Explica a severidade da proibição. Explica por que os altares persistiram se estavam ligados a forças espirituais reais. E é compatível com a visão do Novo Testamento sobre guerra espiritual e principados. Contras. Ainda exige aceitar dimensão sobrenatural. E é difícil de verificar empiricamente. Qual desses cenários é correto? Depende da sua cosmovisão. Se você acredita que o texto bíblico é historicamente literal em todos os aspectos, incluindo eventos sobrenaturais, então o cenário A ou C faz mais sentido. Se você vê o texto como uma mistura de história, teologia e narrativa cultural, onde eventos reais são descritos com linguagem simbólica ou exagerada, então o cenário B faz mais sentido. Mas o que é inegável é que o próprio texto trata os casamentos de Salomão como violação grave, com consequências que duraram séculos. E aqui está o ponto que não muda, independente da interpretação. Sistemas importam. Salomão construiu um sistema de idolatria paralelo.
Ele não apenas permitiu que suas esposas cultuassem seus deuses em privado, ele construiu infraestrutura pública, altares visíveis de Jerusalém, sacerdotes, sacrifícios, e esse sistema sobreviveu a ele e infectou gerações. Roboão, filho de Salomão, não destruiu os altares. Abias, filho de Roboão, não destruiu. Asa, filho de Abias, fez reforma parcial, mas não eliminou todos os lugares altos. Josafá, filho de Asa, também tentou e falhou. Jorão, filho de Josafá, casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, e introduziu culto a Baal em Judá. Atalia depois matou quase toda a linhagem real para tomar o trono. Apenas Joás, bebê, foi escondido e sobreviveu. A dinastia de Davi quase foi extinta completamente. E quem quase a extinguiu foi uma mulher, neta de Jezabel, que era Sidônia, mesmo grupo de mulheres que Salomão tinha integrado gerações antes. Então a linha de causa e efeito é clara. Salomão abre a porta. As linhagens entram, elas se enraizam, elas influenciam, e gerações depois quase destroem tudo. E quando Josias finalmente destrói os altares de Salomão, já é tarde demais. 15 anos depois, Babilônia invade. Jerusalém cai, o templo queima, e Israel some do mapa por 70 anos. E quando voltam do exílio, Esdras e Neemias implementam reforma radical. Eles dissolvem casamentos com estrangeiros. Eles reconstroem os muros. Eles reestabelecem a Torá. E dessa vez, não permitem flexibilidade. A lição tinha sido aprendida, mas o custo foi brutal. Gerações perdidas, reino partido, templo destruído. E mesmo depois de tudo isso, quando Jesus aparece, ele encontra um povo sob ocupação romana, dividido entre fariseus, saduceus, essênios, zelotes. A unidade de Israel nunca foi restaurada completamente. E tudo começou com Salomão. Agora, uma última conexão. Por que isso importa além da história antiga? Porque o padrão se repete. Sempre que uma cultura abandona suas fundações, sempre que integra influências sem filtro crítico, sempre que prioriza alianças políticas e econômicas sobre princípios fundacionais, o resultado é erosão interna. Pode levar décadas, pode levar séculos. Mas acontece. Roma fez isso. Integrou tantas culturas, tantos deuses, tantos sistemas, que no final não sabia mais o que era. E caiu, não por invasão externa, mas por colapso interno. A Grécia fez isso. Alexandre conquistou o mundo, espalhou cultura grega, mas diluiu a identidade grega no processo. E quando morreu, o império se fragmentou. Impérios muçulmanos fizeram isso. Otomanos integraram cristãos, judeus, várias etnias. Funcionou por séculos. Mas quando a modernidade chegou, não conseguiram se adaptar sem perder coesão. E caíram. Israel foi o laboratório antigo dessa dinâmica. E Salomão foi o ponto de virada. Ele tinha tudo: sabedoria, riqueza, paz. E jogou fora. Por quê? Porque quis ter tudo ao mesmo tempo. Queria a bênção de Deus e os prazeres do mundo. Queria o templo de Yahvé e os altares de Moloque. Queria uma aliança abrâmica e as alianças políticas com nações proibidas. E descobriu que não dá para servir a dois senhores. Ou você escolhe Yahvé, ou escolhe outra coisa. Não existe meio termo funcional a longo prazo. E os 700 casamentos não foram amor. Foram estratégia. Estratégia de poder. E Salomão acreditou que conseguiria gerenciar a contradição, que conseguiria manter a identidade de Israel enquanto integrava povos que Israel tinha ordem de evitar. Mas a contradição gerencia você, não o contrário. Porque cada esposa trouxe família. Cada família trouxe influência. Cada influência trouxe pressão. E no final, Salomão não estava mais no controle. As esposas estavam. E elas desviaram o coração dele. Se você acha que isso é relevante, que esse tipo de investigação importa, que conectar texto antigo com arqueologia, história e padrões culturais vale a pena, então se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que curte pensar profundo. A gente não vende resposta fácil, a gente faz as perguntas que os textos pedem e segue a evidência até onde ela leva. E se você tem perspectiva diferente, deixa nos comentários. Discussão honesta constrói compreensão melhor do que concordância forçada. Então, o que fica de pé no final dessa investigação? Primeiro, que Salomão violou proibições específicas que estavam em vigor desde Moisés. Segundo, que essas proibições não eram arbitrárias, mas ligadas a povos com histórico específico de idolatria violenta e, segundo o texto, conexão com os Nefilim e Refaim. Terceiro, que a consequência foi sistêmica, não apenas pessoal. O reino se partiu, a idolatria se enraizou, e levou 300 anos para alguém destruir o que Salomão construiu. Quarto, que mesmo depois da destruição dos altares, Israel caiu 15 anos depois. Ou seja, o dano era profundo demais para ser revertido por reforma superficial.
E quinto, que o padrão se repete em outras culturas e outras épocas, sempre que princípios fundacionais são negociados por conveniência política ou econômica. O que continua aberto é a natureza exata dos Nefilim. Eram híbridos literais? Eram guerreiros de elite com estatura incomum? Eram símbolos de corrupção cultural? O texto permite as 3 leituras. E cada uma tem implicações diferentes. Mas todas concordam em um ponto. Israel tinha a ordem de se manter separado. Salomão quebrou isso. E o resultado foi catástrofe. E talvez a pergunta mais importante não seja quem eram os Nefilim, mas por que Salomão escolheu ignorar o aviso? Ele tinha sabedoria. Ele conhecia a Torá. Ele tinha visto o que aconteceu no deserto quando Israel se misturou com Moabitas em Números 25. 24 mil mortos por praga. E mesmo assim, casou com Moabitas. Por quê? A resposta óbvia é poder. Alianças trazem segurança, trazem comércio, trazem influência. Mas existe outra possibilidade. E se Salomão acreditou que era exceção, que sua sabedoria o tornava imune, que ele conseguiria controlar o que Moisés, Josué e Davi não conseguiram? Essa é a armadilha da arrogância. Acreditar que você é diferente, que as regras não se aplicam a você, que você pode gerenciar o caos. E inicialmente funcionou. Salomão reinou 40 anos, construiu o templo, manteve a paz, acumulou riqueza. Mas no final, o texto diz que ele não era mais íntegro como Davi, seu pai. Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato. Mas Davi se arrependeu, Salomão não. Ou pelo menos não há registro de arrependimento. Há registro de Deus dizendo que rasgaria o reino. E há registro de Salomão aceitando isso e não mudando nada. E aí está a diferença entre erro e sistema. Davi errou, mas corrigiu. Salomão errou e institucionalizou. E erro institucionalizado se torna cultura. E cultura molda gerações. E gerações carregam consequências que o fundador nunca imaginou. Salomão não viu Jerusalém queimar, mas foi ele quem acendeu o pavio. E levou 350 anos para o fogo alcançar o templo. Mas alcançou. E isso responde porque os casamentos foram amaldiçoados. Não porque casamento é ruim, mas porque esses casamentos específicos violaram algo fundamental. Eles cruzaram uma linha que Deus tinha traçado. E a linha não era arbitrária, era proteção. E quando você remove proteção, consequências entram. Pode demorar. Mas entram. E quanto mais tempo demora, pior fica. Porque o dano se acumula, se multiplica. E, eventualmente, ultrapassa o ponto de retorno. Salomão teve 700 casamentos. E cada um foi uma escolha. Não foi fraqueza. Foi estratégia. E a estratégia destruiu o que 3 gerações de Davi tinham construído. Porque você não constrói reino eterno sobre base contraditória. Ou você escolhe fundação sólida, ou escolhe areia movediça. Não existe mistura funcional. E Salomão escolheu areia. E afundou. E levou Israel junto. A lição final é simples. Proteções existem por razão. Limites existem por razão. E quando você os ignora porque acredita que é esperto demais, forte demais, ou especial demais para que as regras se apliquem, você não escapa das consequências. Você apenas adia. E quanto mais adia, pior fica. Salomão era o homem mais sábio do mundo. E mesmo assim, caiu. Não por falta de conhecimento, mas por excesso de confiança. E essa pode ser a ironia final. Sabedoria sem humildade é autodestruição sofisticada. E os 700 casamentos foram exatamente isso. Autodestruição em câmera lenta, disfarçada de diplomacia. E quando você percebe, já é tarde. O reino está partido, os altares estão erguidos e as consequências estão em movimento. E ninguém, nem mesmo o mais sábio dos reis, consegue parar um sistema que ele mesmo criou. Só resta assistir e esperar que a próxima geração aprenda com o erro. Mas geralmente não aprende, porque cada geração acha que é diferente, até descobrir que não é.